Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre DDD, Domain Driven Design. Por que eu quis trazer esse conteúdo aqui no canal, né? Primeiro, para a gente divulgar aqui o canal do Carlos Nogueira, que ele é conhecido como Carlos DevOps, e o canal dele é muito bacana, ele fala sobre conteúdos relacionados a engenharia de software, a engenharia de produtos, de Java, de linguagem de programação no geral. E é um conteúdo que tem uma gama de conhecimentos aqui, tá? São talks a respeito de diversos temas do cotidiano da tecnologia e do que é usado durante o dia a dia na empresa, o que de fato, né, acontece. Então, ele traz profissionais qualificados que já possuem um certo tempo de mercado profissional para falar sobre vários assuntos e vários temas importantíssimos. Então, é um tema, é um canal muito relacionado a arquiteturas, a senioridade, enfim. Tá? Então eu recomendo, eu sou membro aqui do canal dele, tá? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo. E eu resolvi trazer um conteúdo de DDD porque eu participei de uma talk com o Luiz sobre Domain Driven Design e foi muito bacana e eu quis trazer um conteúdo desse aqui também no canal. Mas antes, pessoal, de a gente entrar nesse assunto, que é um assunto bem teórico, tá? Eu gostaria de falar para vocês, né, se inscreverem aqui no canal, compartilhar os meus vídeos em suas redes sociais, quem sabe ativar o sino de notificação para que tu não perca nenhum vídeo aqui no meu canal, que é especificamente voltado ou para Java, ou para banco de dados, ou para conteúdos relacionados à tecnologia, principalmente a conteúdos da engenharia de software, beleza? Então agora, sem mais enrolação, vamos conversar um pouquinho sobre DDD. Opa, DDD. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Definição de Domain Driven Design. Eu coloquei aqui, pessoal, que DDD é uma filosofia e é uma jornada de descoberta. Por quê? Vamos lá, vamos explorar um pouquinho o mundo do DDD. Você tem um time de desenvolvimento na sua empresa e, ao mesmo tempo, você tem um time que a gente chama de Domain Experts. Esses Domain Experts, eles entendem e são especialistas no negócio. Então, digamos que a tua empresa vai fazer um software para um escritório de advocacia. Quem seriam os Domain Experts desse software ou dessa equipe? Principalmente seriam os advogados. E esses advogados é que guiariam todos os desenvolvedores com as regras de negócio. Mas isso, pessoal, não significa que você precisa ter dois times, um para desenvolvimento e um time para experts do assunto. Porque você pode ter desenvolvedores que eles são especializados em regra de negócio. É uma modelagem bem atual isso, tá? Porque existem empresas que ofertam ou oferecem cursos para os seus funcionários, cursos bem específicos para a área bem específica, e daí tu fazendo esse curso, tu vai ser capaz de aplicar DDD na construção daquele produto. A ideia do DDD, pessoal, é basicamente alinhar a linguagem de negócio com a linguagem do código, tá? Negócio com código. E isso, pessoal, deveria ser muito óbvio, mas não é, porque geralmente a gente acaba simplesmente criando um monte de CRUD. E o CRUD, ele não faz parte do mundo real. Por exemplo, eu não excluo um carro, eu não deleto um livro. Então, todas essas operações não fazem parte da definição de Domain Driven Design. Foi por isso que eu coloquei algo muito importante aqui, ó, que DDD não é um padrão de arquitetura.
DDD não é arquitetura limpa, não é uma arquitetura hexagonal, não é uma arquitetura em camadas. DDD também não é a forma como tu organiza a sua EAP. Quando eu falo EAP, estou falando de estrutura analítica de pastas ou projetos. Então, aquelas pastinhas e aquelas formas que tu faz para organizar o seu código dentro da árvore não é DDD. E o DDD não é organização de código, tá? Então, eu quero que fique muito claro isso daqui. E dentro do DDD, a gente tem dois papéis, pessoal. A gente tem o papel estratégico e o papel tático. E é sobre isso que a gente também conversou ali naquela talk, tá? Então, vamos falar um pouquinho primeiro do DDD estratégico. O DDD estratégico, pessoal, ele lida com a visão macro do sistema. É ele que define os limites, é onde a gente faz o mapeamento, ou seja, como cada subdomínio acaba se relacionando. Qual que é o objetivo do DDD estratégico? O objetivo do DDD estratégico é garantir que diferentes partes da aplicação fiquem separadas, evitando uma mistura de contexto e deixando cada uma o mais autônomo possível. Então, eu faço todo o mapeamento estratégico de como vai funcionar, como eu vou mapear os meus elementos, para depois eu entrar no... Cadê? Ah, não coloquei, mas para depois entrar no DDD tático, que seria o quê? Formas técnicas para a implementação deste domínio e dos subdomínios que foram mapeados com o DDD estratégico. E o tático, geralmente, tem um termo que eles chamam de building blocks ou blocos de construção técnicos, tá? Então, nós temos entidade, né? Então, toda entidade possui uma identidade e um ciclo de vida. Então, quando eu falo entidade, é paciente, é exame, é o advogado e assim por diante. Nós temos os value objects, que representa algo que é imutável e sem identidade. Então, por exemplo, CPF, endereço e assim por diante. Nós temos o que a gente chama de aggregate roots, que eles agrupam as entidades sob uma raiz lógica, que é o quê? Validações, por exemplo. Nós temos os repositories, que vai fazer a abstração de acesso a dados do domínio, e nós temos também uma camada que a gente chama de domain services, que é onde contém as regras de negócio que não pertencem a uma única entidade. Isso vai fazer o quê? Isso vai garantir que os modelos e classes de código, eles de fato refletem o que foi discutido aqui no DDD estratégico, ou seja, é aquilo que a gente chama de linguagem ubíqua, né? Onde eu tenho a parte estratégica se comunicando, lidando com as regras de negócio, e a parte tática, que eu transporto esta regra para o meu código, beleza? E quando a gente fala em DDD, a gente não pode deixar de lado e não falar sobre o Eric Evans. O Eric Evans, que em 2004, eu não lembro se foi 2004 ou 2003, que criou o famoso livro Domain Driven Design, que ele tem um subtítulo, né, de Atacando as Complexidades no Coração do Software. Ele é um livro famoso porque ele não é um livro técnico. Ele é, como é que eu posso dizer? Ele trabalha com questões de domínio, ele trabalha mais com a parte organizacional, ele trabalha com coisas mais abstratas. Por isso que esse livro, ele acaba sendo chato, acaba sendo complexo e ao mesmo tempo ele é muito bom. E você não vai conseguir pegar e tipo, vou ler esse livro uma vez só. Não, eu já li esse livro umas 3, 4 vezes, sabe? Eu tenho em PDF, eu tenho na versão impressa, enfim. Qual que seria a ideia principal que o Eric Evans falou aqui? Ele falou o seguinte, tu precisa desenvolver o teu software orientado ao domínio. E algo que é meio óbvio, porque todo software, indiretamente, ele deveria ser orientado a domínio. Mas, na verdade, cada vez mais a gente percebe, principalmente no dia a dia da empresa,
que o software ele não está focado no domínio. Sempre que a gente dá uma olhada no código, a gente percebe que o domínio não está bem explícito ali. Ele fica bem escondido. E existem algumas dificuldades que os programadores têm de deixar o domínio explícito no código. E geralmente o que fica explícito não é a regra de negócios, e sim a tecnologia. Por isso que eu trouxe aqui esse slide aqui, ó. Como deveria ser uma aplicação que seria orientada a domínio. Então, se eu te falar esses 5 passos, por exemplo, ficha cadastral do paciente, solicitação de exames médicos, consulta de laudos, impressão de receitas médicas e busca de paciente pelo CPF, só tu vendo isso e só tu lendo isso, tu já consegue entender do que se trata este domínio. Tu sabe que trata-se ou de um sistema hospitalar ou de um sistema clínico, né? O domínio está explícito aqui. Os termos, as ações, tudo isso pertence ao mundo real do negócio. Agora, o que a gente vê, né? O que está na prática? Na prática está padrão MVC, tá requisições assíncronas, tá Data Access Object, tá Spring Boot, tá Ajax com jQuery, tá identidade visual. Ou seja, percebe-se que o foco já não é mais o domínio e sim na tecnologia, e sim na parte técnica. Então, olhando para isso, você já não sabe qual o domínio do teu software. Tu tá só falando sobre tecnologia. Então, quando entra uma pessoa nova na tua equipe, ela fica toda perdida, porque ela não vai encontrar o domínio no código. Bom, e quais são os principais conceitos do DDD para não me prolongar muito, né? Eu queria trazer, cara, isso aqui, tipo, foi um papo de 2 horas, mas eu queria fazer um vídeo, tipo, resumido, sabe? O primeiro seria o foco no domínio, né, onde diz que o domínio sempre vai ser o centro da nossa aplicação, porque tudo gira em torno deles. Tudo que é o resto, o que é o resto? UX, banco, API, é tipo só detalhe técnico, sabe? Nós temos a parte de linguagem ubíqua, que é o que eu já comentei, né, que é a mesma linguagem, tanto para quem trabalha com negócio, quanto para quem trabalha com software, tá? Nós temos o contexto delimitado, que é quando nós vamos desenvolver o software, a gente acaba tendo vários contextos diferentes, né? Um paciente pode ser uma entidade totalmente diferente entre diversos sistemas. Então, por exemplo, num agendamento é alguém com horário marcado. No faturamento é alguém que está vinculado a um plano de saúde. Então, assim, como fazer isso, né? A gente precisa ter um contexto. E daí nós temos os blocos de construções técnicos, que é os blocos que vão materializar o nosso domínio dentro do nosso código. Daí é aquilo que eu já comentei, né, sobre entidades, sobre value objects, sobre aggregate routes, domain services e assim por diante. Mas o que eu queria deixar uma mensagem aqui é que o mais importante é tu entender o domínio e como representar ele dentro do código, porque o ponto central do DDD é tornar o código um reflexo direto do negócio. A tecnologia ela deve ser feita para servir o domínio e não ao contrário. Por isso que o DDD é, antes de tudo, uma forma de pensar, uma filosofia e depois é uma forma, e só depois, né, é uma forma de tu estruturar o teu código. Então, eu acho que eu consegui resumir bem o que seria o tal DDD e eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, curta e compartilha e até o próximo vídeo. Fui!